Você já se sentiu como se estivesse andando em meio a uma tempestade? Como se o vento soprasse forte contra você, as nuvens escuras parecessem nunca se dissipar e a cada passo surgisse um novo obstáculo. Talvez seja aquela conta que não para de crescer, aquele problema no trabalho que tira seu sono, um relacionamento que se desgasta, ou até mesmo aquele vazio interno que ninguém vê, mas que consome sua paz todos os dias. Parece que por mais que você lute, algo invisível tenta te puxar para trás, te impedindo de avançar. E se eu te dissesse que existe uma chave espiritual capaz de transformar esse cenário? Uma chave que não depende das circunstâncias, que não se desgasta com o tempo e que não falha, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar? Essa chave está no Salmo 27, um dos textos mais poderosos da Bíblia, escrito por um homem que conhecia profundamente o que era viver em meio ao caos, às perseguições e às incertezas. Davi não escreveu esse salmo em um momento de conforto, mas sim em meio às batalhas, fugindo de inimigos, vivendo escondido, cercado de perigos reais. O Salmo 27 não é apenas uma oração, é um mapa, um manual espiritual que revela como transformar medo em confiança, ansiedade em paz e escuridão em luz. Mais do que palavras bonitas, ele carrega princípios práticos que, se aplicados, podem gerar uma transformação real na sua vida. E hoje nós vamos mergulhar profundamente nesse salmo, explorando cada ensinamento, cada promessa e entendendo como isso se conecta com sua vida hoje, agora, exatamente no ponto em que você se encontra. Se você sente que precisa de uma direção, de uma luz no meio do seu caminho, fica comigo até o final. E antes de seguirmos, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você acredita que a fé tem o poder de transformar vidas e deseja receber conteúdos que unem espiritualidade, desenvolvimento pessoal e princípios que realmente funcionam, se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações. Aqui você vai encontrar muito mais do que palavras. Vai encontrar direção, força e esperança para caminhar de cabeça erguida, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. O Salmo 27 começa com uma declaração que por si só já tem o poder de acender uma chama dentro de você. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Pare por um instante e reflita sobre isso. Essas palavras não foram escritas por alguém que estava em um lugar seguro, confortável e cheio de certezas. Elas foram declaradas por um homem que estava cercado por inimigos, fugindo, se escondendo em cavernas, enfrentando traições, ameaças e perseguições. O que faz alguém em meio ao caos declarar com tamanha convicção que não temerá? A resposta é simples e profunda: confiança total em Deus. Davi não olhava para as circunstâncias, ele olhava para quem Deus era. Ele não estava negando a existência dos problemas, das lutas ou dos perigos. Pelo contrário, ele estava reconhecendo que, apesar de tudo isso, havia uma luz que nunca se apagava, uma força que não falhava e uma proteção que não poderia ser rompida. E talvez essa seja a primeira grande lição que o Salmo 27 traz para mim e para você hoje. A sua luz não está nas circunstâncias, nos recursos ou nas pessoas. A sua luz está em Deus. E quando você escolhe enxergar a vida a partir dessa perspectiva, tudo começa a mudar. Não significa que os problemas desaparecem, mas significa que eles não têm mais o poder de te paralisar, te controlar ou te destruir. Pensa comigo, quantas vezes você acordou já sentindo o peso do dia, antecipando problemas, imaginando o pior, deixando que a ansiedade roubasse sua paz antes mesmo de qualquer coisa acontecer? Isso acontece porque, muitas vezes, estamos focando no tamanho dos nossos desafios, em vez de focar no tamanho do nosso Deus. Davi entendeu isso de forma tão profunda que ele não apenas declarava, mas vivia essa verdade.
E aqui entra algo que poucos falam, mas que faz toda a diferença. A fé não é apenas acreditar que Deus existe. Fé é confiar naquilo que você não vê. É caminhar mesmo sem ter todas as respostas. É escolher todos os dias alinhar seus pensamentos, suas palavras e suas ações com aquilo que Deus diz e não com aquilo que as circunstâncias gritam. Quando Davi diz: "O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo?", ele está nos ensinando algo poderoso. Fortaleza, no contexto bíblico, representa um lugar de proteção, um refúgio seguro, uma estrutura inabalável. É como se ele dissesse: enquanto tudo lá fora está desmoronando, aqui dentro da minha fortaleza, eu estou seguro. Aqui dentro, o medo não entra. Aqui dentro, a ansiedade não tem espaço. Aqui dentro, a insegurança não me controla, porque Deus é a minha fortaleza. Agora imagine o quanto isso é aplicável à sua vida hoje. Não importa o que está acontecendo lá fora, contas, diagnósticos, conflitos, crises. Se você escolhe fazer de Deus a sua fortaleza, então você está protegido, fortalecido e preparado para enfrentar qualquer coisa. Não porque você é forte, mas porque aquele que te guarda é infinitamente maior. Mas como transformar isso em prática no dia a dia? Aqui vai um exercício simples e poderoso. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de olhar as mensagens, antes de se conectar com o mundo externo, feche seus olhos e declare: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu não temerei." Permita que essas palavras sejam a sua primeira conexão do dia. Elas vão alinhar sua mente, seu espírito e suas emoções na direção certa. Depois, pegue um caderno e escreva tudo aquilo que está tirando sua paz. Seja honesto. Coloque no papel seus medos, suas preocupações, seus desafios, e para cada um deles, escreva uma promessa de Deus que te fortaleça. Por exemplo, se você está preocupado com suas finanças, escreva: "O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória." Se você está se sentindo fraco, escreva: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa prática simples tem um poder incrível. Porque ao fazer isso, você está trocando a narrativa do medo pela narrativa da fé. Você está programando sua mente para se alinhar com aquilo que Deus diz e não com aquilo que o mundo ou seus próprios pensamentos negativos tentam te fazer acreditar. Além disso, desenvolva o hábito de se cercar de conteúdos que fortaleçam sua fé. Escute músicas que te elevam, leia livros que te edificam, acompanhe canais, mensagens e pessoas que te ajudem a crescer espiritualmente e emocionalmente. Isso não é apenas algo bonito, é uma estratégia de sobrevivência espiritual em um mundo que o tempo todo tenta te empurrar para o desânimo, para o medo e para a desesperança. Davi também deixa claro no Salmo 27 que ele não está apenas fugindo dos inimigos externos. Há também inimigos invisíveis, o medo, a dúvida, a insegurança. E aqui está outra chave poderosa. Muitas vezes, os maiores inimigos não estão do lado de fora. Eles estão dentro de nós. São pensamentos que nos sabotam, crenças que nos limitam, vozes internas que dizem: "Você não vai conseguir, não é para você, desista, não vale a pena." E sabe qual é a verdade? Esses inimigos só têm poder sobre você se você permitir. Eles se alimentam do silêncio, da omissão, da falta de enfrentamento. Mas quando você escolhe trazer esses pensamentos à luz da palavra, eles perdem força. Eles tropeçam e caem, como diz o Salmo. Por isso, hoje é dia de escolher em quem você vai acreditar. Nos seus medos ou nas promessas de Deus? Nos seus limites ou no Deus que não conhece limites?
Existe um versículo dentro do Salmo 27 que carrega uma das maiores revelações sobre como lidar com a vida, especialmente nos momentos em que tudo parece desabar. Davi declara assim: "Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo." Pare um instante e pense na profundidade dessa declaração. Imagine um homem que está cercado de problemas, de ameaças, de incertezas. Qual seria seu maior pedido? Talvez para muitos seria livramento imediato, solução rápida, dinheiro, segurança, paz externa. Mas não. O que Davi pede é a presença de Deus, estar com Deus, viver na presença do Senhor. E sabe por quê? Porque ele entendeu uma verdade que muda tudo. Quando você tem a presença, você tem tudo. Esse é um dos maiores segredos espirituais que podemos aprender. A presença de Deus não apenas conforta, ela fortalece, ela direciona, ela protege, ela abre portas e fecha ciclos. Quando você prioriza estar com Deus, as respostas começam a chegar. A clareza surge, o medo perde força e você começa a viver debaixo de uma cobertura sobrenatural. Muitas vezes estamos buscando as bênçãos, as soluções, os milagres, e não há problema algum nisso. Deus é um Pai amoroso que cuida de nós. Mas a verdadeira chave não está em buscar o que Deus pode fazer, mas sim em buscar quem Deus é. Porque quando você tem intimidade com Ele, as bênçãos passam a ser consequência natural dessa conexão. E aqui entra uma pergunta profunda. O que tem sido sua prioridade? Na correria do dia a dia, muitas vezes priorizamos trabalho, dinheiro, redes sociais, distrações, preocupações. Colocamos tudo no centro, menos Deus. E depois nos perguntamos por que estamos tão sobrecarregados, ansiosos, perdidos. A resposta está no Salmo 27. Quando Deus volta para o centro da sua vida, tudo começa a se alinhar. E como cultivar essa intimidade com Deus na prática? Comece separando um tempo exclusivo todos os dias. Pode ser pela manhã, antes de qualquer coisa. 5, 10, 15 minutos que sejam só seus e dele. Nesse tempo, leia um salmo, fale com Deus com suas palavras, agradeça, peça direção, abra seu coração. Quanto mais você fizer isso, mais você vai perceber que sua mente se acalma, sua fé se fortalece e seu espírito se enche de paz. E ao fazer isso, algo sobrenatural começa a acontecer. Situações que antes te causavam medo começam a perder força. O que antes parecia um gigante intransponível, agora parece pequeno diante da presença de Deus. E não porque o problema sumiu, mas porque agora você está olhando para ele do lugar certo, do alto, da perspectiva de quem está debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Davi também nos ensina no Salmo 27 sobre a importância da coragem. Veja o que ele declara no versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Isso não é discurso motivacional vazio. Isso é convicção espiritual. É a fé que gera coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é escolher avançar, mesmo com o medo presente. É escolher confiar, mesmo sem ver todas as respostas. É levantar, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. E sabe de onde vem essa coragem? Da presença de Deus. Da certeza de que você não está lutando sozinho. Quantas vezes você já se sentiu assim? Cercado, pressionado, enfrentando situações que pareciam uma verdadeira guerra contra você. Talvez seja uma crise financeira, um diagnóstico difícil, um relacionamento que está por um fio, uma porta que se fechou.
Nessas horas, a tendência natural é deixar que o medo tome conta, mas o Salmo 27 te convida a fazer o oposto, a declarar, mesmo com lágrimas nos olhos, nele confiarei. Isso não é negar a realidade, é afirmar que existe uma realidade mais alta, mais poderosa e mais verdadeira, a realidade do cuidado, da provisão e da proteção de Deus. A fé te tira do lugar de vítima e te coloca no lugar de vencedor. E sim, pode ser que o cenário não mude imediatamente, mas algo muda dentro de você. E quando muda dentro, começa a mudar fora. Outro ensinamento precioso do Salmo 27 está no final, no versículo 14, quando Davi diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa talvez seja uma das partes mais difíceis da caminhada de fé. Esperar. Vivemos em um mundo que detesta esperar. Tudo é imediato, instantâneo, na palma da mão. Mas o reino de Deus trabalha em outra lógica, a do tempo perfeito. E aqui está o segredo. Esperar no Senhor não é cruzar os braços e não fazer nada. Esperar no Senhor é confiar enquanto você trabalha, é permanecer fiel enquanto o processo acontece, é não desistir no meio do caminho, é continuar orando, declarando, agindo, mesmo quando os resultados parecem não chegar. Quantas vezes você já pensou em desistir porque as coisas não estavam acontecendo no seu tempo? Quantas vezes você se perguntou: será que Deus me esqueceu? A resposta do Salmo 27 é clara: não, Deus não te esqueceu. Ele está te fortalecendo no processo. Está te preparando, porque tem coisas que Ele não vai apenas entregar. Ele quer que você esteja pronto para sustentar, para viver, para não perder. Davi sabia disso. Ele foi ungido rei ainda muito jovem, mas não assumiu o trono imediatamente. Passou anos fugindo, sendo perseguido, vivendo escondido. Poderia ter pensado que a promessa nunca se cumpriria, mas ele entendeu. A espera não é atraso, é preparo. E o mesmo vale para você. Use esse tempo de espera para crescer, para fortalecer sua fé, para aprender, para se alinhar com os princípios de Deus. Porque quando a promessa se cumprir, você não será apenas alguém que recebeu, será alguém que está preparado para viver o melhor de Deus. E eu quero reforçar um convite para você agora. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você quer continuar recebendo conteúdos que te ajudem a crescer na fé, a se fortalecer espiritualmente, emocionalmente e a viver uma vida alinhada com o propósito que Deus tem para você, se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho, porque toda semana tem uma palavra, uma oração, uma reflexão que pode transformar seu dia e sua vida. E se isso está fazendo sentido para você, já deixa seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. Voltando ao Salmo 27, tem algo que não podemos ignorar. Davi faz questão de lembrar que mesmo em meio às batalhas, ele escolhe onde colocar o foco. E essa talvez seja uma das maiores lições desse salmo. Você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode escolher onde coloca sua atenção. E aquilo que você foca, cresce. Se você passa seus dias focado no problema, na crise, no que não deu certo, naquilo que te falta, é natural que seu coração se encha de medo, ansiedade e insegurança. Mas se você, como Davi, escolhe focar em Deus, na sua presença, nas suas promessas, então seu coração se enche de coragem, de esperança e de força. E aqui vai uma pergunta muito séria para você refletir. Em que você tem colocado seu foco? No problema ou na solução? Na escassez ou na provisão? No medo ou na fé? Porque aquilo que você alimenta, cresce. E o Salmo 27 te convida a alimentar a fé, não o medo. Lembre-se, a luz de Deus nunca se apaga.
A presença dele nunca falha. A proteção dele nunca falha. Mesmo quando tudo parece escuro, a luz está ali. Mesmo quando você não sente, ele está trabalhando. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está agindo nos bastidores da sua vida. Por isso, não desista, não pare. Não permita que o medo, a ansiedade ou a dúvida te façam acreditar que você está sozinho, porque você não está. Deus é a sua luz. Deus é a sua salvação. Deus é a fortaleza da sua vida. E se Ele está com você, quem poderá te deter? Para finalizar essa reflexão, eu te convido a declarar hoje, com toda a sua força, com toda a sua fé, com todo o seu coração: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Que essa seja sua oração, sua declaração, sua convicção todos os dias. E se essa palavra fez sentido para você, comenta aqui embaixo: o Senhor é a minha luz. Escreve isso nos comentários e declara publicamente essa verdade sobre a sua vida. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem. Tem pessoas passando por batalhas silenciosas, enfrentando gigantes, e uma palavra como essa pode ser o que elas mais precisam hoje. Se você quer continuar essa jornada de crescimento espiritual, fortalecimento da fé e desenvolvimento pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem caminhar com a gente. Aqui você não vai encontrar motivação vazia, vai encontrar direção, sabedoria, coragem e princípios para viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Lembre-se sempre: a guerra pode estar acontecendo lá fora, mas a paz já começou dentro de você. Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza em cada passo da sua jornada. Amém.